Bem-vindo a todos ao 6º episódio do Pod Compass, o podcast da Smart Compass que tem hoje como tema Desafios na aquisição de créditos estressados. Tenho hoje aqui como convidada a nossa head da área de pricing, Ana Cláudia Souza. Ana, obrigado pelo seu tempo, sua agenda. Quero que você comece falando um pouquinho pra gente quem é Ana Cláudia, de onde você veio, qual a sua formação, por onde você passou antes da Smart Compass. Bom, primeiramente, gostaria muito de agradecer a todos vocês pela oportunidade de estar aqui hoje. É um prazer imenso estar gravando esse podcast aqui com vocês, falando sobre a minha área, né? Que é uma área recente da Smart, mas que vem crescendo muito a cada dia, né? Bom, como trajetória, eu tenho 22 anos, né? Então, eu comecei a trabalhar com 16 anos. Toda a minha experiência foi jurídica, né? Iniciei trabalhando no Fórum de Campinas, no Juizado Especial Cível. Então, já foi uma experiência cível, com processos, entendendo ali como é o número de processo, o que significa um processo arquivado, e toda a experiência ali muito simples para quem é advogado, mas que na minha construção profissional fez toda a diferença. Após a experiência no Fórum, eu fui trabalhar como jovem aprendiz numa empresa, num grupo econômico, né, grande e tal, uma empresa que tinha muitos processos. Eu entrei já direto no jurídico. E aí, bom, dá pra ver que você começou jovem, 16 anos, né? Por mais que você ainda é jovem, tem 22, tá? Mas com 16 dá pra ver que você já tracionou bastante nisso. Exato. Que bom, a gente sente isso muito na prática. Do meu lado, Bruninho, como sempre, sócio, diretor de operações, prazer estar com você aqui na bancada mais uma vez. Mais uma vez com o seu irmão, os hoster dessa... Bora pra cima. E na minha frente, que é a presença ilustre de Daniel, nosso CEO, que tem anos longos, anos-luz. Eu tenho o que a Ana tem de experiência de vida, eu tenho de estresse. Quando a Ana entrou no fórum, o Daniel já estava na área de créditos estressados, né? Exato. Bora pra cima, então. Começar, Bruninho, puxa aí pra gente. Vocês viram o CEO meio sumido de alguns episódios aí, mas agora todo mundo forçou ele voltar e que o cara é especialista em recuperação de crédito, né? Bora pra cima. Vamos lá. Aninha, você é uma das pessoas que tem uma das maiores responsabilidades ali da Smart Compass. Exato. A entrada do crédito pra gente comprar é por você. Uhum. Você que analisa toda essa cadeia de precificação Exato. e entrega os números que a gente gosta ali. Pô, essa carteira tem X, a gente vai pagar Y. Explica pra turma que tá nos assistindo como que funciona esse fluxo, como que funciona a entrada, como você precifica isso, o que você olha e o que você entrega no final. Bom, os créditos, eles chegam, né, para nós. O departamento de operações faz todo um filtro desses créditos e nós recebemos na esteira de precificação ali aqueles que estão aptos para serem cedidos, né, em tese, porque ali a gente não fez ainda uma análise jurídica desses casos, a gente não entrou processo a processo para entender como está cada caso. Então, quando a gente recebe da área de operações o start para iniciar nessas carteiras, ou nesse caso, nós iniciamos, então, uma análise jurídica, caso a caso. Então, a gente entra no processo, analisa o processo, entende, verifica se ele tem possibilidade de ser cedido para nós, se enquadra nas políticas do fundo, e também, né, verifica risco jurídico. A gente tem hoje, né, muitos casos, como, por exemplo, prescrição intercorrente, é um caso aí onde a gente não consegue comprar porque a gente não tem uma viabilidade ali de continuidade no processo. Então, toda essa análise é feita pela área de precificação, e somente com a nossa análise e verificando a viabilidade de fato desses créditos serem aprovados dentro da Smart, é que nós iniciamos a proposta de aquisição com o possível cedente ali. E aí a gente entra nesse fluxo de negociação e entende, né, com o possível cedente ali, as formas de negociação, né, e partimos daí para tombamento, a formalização, documentação desses créditos, e então tomamos para dentro da Smart. Então, esse olhar inicial, ele não é jurídico como um escritório, é um olhar mesmo de recuperação, tá? Então não é mais como jurídico, sempre perguntam isso, né?
Posso falar? Ele pode ser feito por um escritório, tá? E invariavelmente a gente faz isso por uma questão de escala, inclusive. A gente tem um time pronto dentro de casa, que a Ana capitaneia, mas invariavelmente o volume faz com que a gente tenha que demandar outros parceiros. Então, nós desenvolvemos 3 escritórios especializados na nossa metodologia de análise, que fazem avaliação dentro do nosso software de precificação hoje e que trazem todo o respaldo jurídico na mesma configuração do nosso pricing interno. Tá? Então, normalmente, os casos com maior complexidade, que tem uma série de processos vinculados, passivas, etc., são feitos em pareceres de escritórios terceiros que nos apoiam nessa tomada de decisão. Acho que só complementando um ponto da Ana, exatamente o que a gente faz, a esteira é essa, tem um ponto só. A diferencial grande nosso é que dentro do sistema de precificação tem uma variável além do processo, que é a variável de patrimônio. Então, imaginem que são 2 componentes básicos dentro da precificação. O quanto eu consigo cobrar daquele processo, e o quanto ele está legalmente execuível, e o quanto eu tenho de ativo para executar daquele devedor. Então, lembrando, a Smart Compass é uma empresa de inteligência patrimonial. O nosso grande diferencial está aí, né? E na precificação a gente já aplica esse modelo que tem como base uma robotização pesada, né, suportada por outros departamentos dentro do nosso processo, e além disso a gente acaba olhando algumas fraudes e outras possibilidades como blindagens patrimoniais, etc., que fazem com que o preço da nossa aquisição seja amparado em cima dessa tese, né? Então, no fim das contas, te olha o jurídico, tira os riscos, tira os processos que têm risco, vê qual é a viabilidade de aquisição, acopla o componente de patrimônio e aí sim a gente consegue gerar o nosso preço de aquisição e o quanto a gente vai receber. A gente já desde a precificação determina, olha, nosso cenário de recuperação é esse, com base nisso eu consigo fazer o meu preço de compra em cima desse valor. Deixa eu só voltar para a primeira pergunta aqui rapidinho, mas a minha pergunta é para o nosso CEO aqui, o Daniel. A Ana tem 22 anos, é isso, né? Isso, Super nova e está numa área super desafiadora. exato. É importante, né? E importante. Ela começou na área de gestão ali, né? Exatamente. Como analista, porém o Daniel identificou que ela conseguiria tocar a parte de precificação. Como que foi esse olhar seu para ela? O que você conseguiu enxergar para ela conseguir, você acha, essa aqui vai conseguir assumir um departamento de precificação? Legal, acho que a precificação é uma área das mais complexas do nosso negócio, né? Não pelo fato de que, eu tenho que fazer um bom cheque para poder recuperar bem, mas principalmente pelo fato do preparo composto que essa pessoa precisa ter. Ela não pode olhar no viés jurídico só, ela tem que olhar no viés patrimonial, ela tem que entender, eventualmente, qual é a possibilidade de sair daquilo no negócio, ela pode entender uma mecânica de negociação que passa por uma estruturação financeira. Tem casos onde a gente olha um single name, que é um caso maior, né, muitas vezes composto por alguns processos numa quantidade menor, mas que a gente não precifica pelo patrimônio, a gente precifica por uma saída, trabalhar dentro de uma recuperação judicial ou atuar através de um patrimônio do devedor que foi localizado. Então, eu digo que é um skill muito... Essa pessoa tem que ter um conjunto de skills e tem que ser muito completo. E a Ana, acho que demonstrou isso desde o primeiro momento. Ela entrou com a gente na área de inteligência patrimonial, já se mostrou extremamente competente. Nós fizemos lá, a gente brinca, a dança das cadeiras, né? E aí a Ana foi tocar uma parte de gestão junto com a Isa e foi muito bem, assim, maravilhosamente bem. E quando eu vi aquela completude em 2 negócios, que são os 2 skills necessários para o pricing, né, para os novos negócios, aí ficou claro para mim que ela seria a pessoa ideal para conduzir esse processo. É claro, existe uma série de suportes, tá, por trás do pricing, né, Ana? Exato. Mas, assim, carregar o piano no pricing é isso, é saber olhar para o jurídico, mas também não condenar o processo, ou condenar quando for necessário, e também olhar para o patrimônio e falar, cara, daqui dá para ir, a tese é essa, vamos por aqui. Então, acho que apesar da pouca idade, acho que a Ana conseguiu drivear um ponto que é muito legal, que é dividir o escopo dela, ir até o limite do jurídico necessário, ou atravessar esse limite, e entrar também no limite patrimonial e dizer, cara, tem como fazer isso aqui. Porque se você traz uma pessoa muito legalista para dentro do pricing, você tem uma tendência a engessar o processo e acaba não saindo muito negócio. Então, acho que a Ana tem esse discernimento técnico para dizer, dá para ir ou realmente isso aqui é um risco, não vamos. E qual que é a sinergia? Porque assim, o que o Dani passou, é legal ressaltar que essa fase que você passou pelas áreas foi um momento de crescimento muito rápido da Smart Compass. Então, assim, é trocar o pneu com o carro em movimento e você foi entendendo isso. Qual que é a sinergia hoje da área de pricing com as outras áreas? Qual que é a dependência delas ali e a hora que sai da sua mão você
fica de boa ou ainda tem uma ligação enquanto aquilo está sendo conduzido até fechar, voltar e a proposta sair do comercial de novo? Até falando, né, passei para a área de inteligência e pela área de gestão. Então, eu entendi as necessidades de cada área para quando aquele processo tombasse, né, para as meninas. Então, ali para a Isa como líder da área de gestão e para a Bárbara como líder da área de inteligência. Passando pelos dois, eu consegui entender qual que era a informação que ela precisava daquele processo, o que eu precisava buscar naqueles casos para tombar para ela. Então, tem uma sinergia muito forte nesse sentido, mas ainda na operação... A área de operação, né, liderada pelo Bruno, eu acho que é a área que azeita todo o processo de negócio ali, desde a originação do caso até o tombamento e depois com as meninas também. Então, nós temos muita sinergia, porque dentro do processo, né, nas análises e tal, a busca patrimonial também tem uma sinergia muito forte com a área de operação. Então, a gente está sempre trocando figurinha ali, entendendo, olha, preciso dessa informação, preciso dessa, e a eficiência que o time tem é o que nos traz essa facilidade, qualidade no trabalho e entregar. Então, com as meninas também. Então, um bom processo na carteira, a gente continua tendo esse bate, né? Porque veio dali. Eu sei dos casos e eu passo essa informação, a gente continua nessa troca, entendendo mesmo, olha, aqui o patrimônio tá aqui, vamos para cá. Nesse aqui tem uma viabilidade comercial muito boa, vamos olhar para esse lado. Então, é isso, a sinergia, ela é constante e não para no tombamento da sessão. Bom, esse ano promete muito, porque vamos comprar crédito a rodo. Demais. Vou dar um número, hein? 1.700. 1.700? 1.700 de portfólio proprietário, anota aí. Meu Deus. Então, para isso, acredito, claro, obviamente que eu sei, mas a gente se preparou já muito. Estamos prontos para precificar a quantidade que for necessária para a gente comprar esse 1,5 bi, né? O que está preparado no departamento de precificação para a gente ganhar escala e conseguir entregar a precificação de uma carteira, seja de 1.000 processos, seja de 2.000 processos, 3.000 processos, para aquele cedente que está até com pressa de vender dado o cenário econômico? Eu acho que... Vou falar depois você complementa, tá? Mas acho que são 2 pontos específicos que a gente, desde 2024, preparou os motores ali para quando chegasse o problema, né, um bom problema, nós estivéssemos preparados, né? O primeiro deles, sem dúvida nenhuma, foi preparar a nossa modelagem dentro de um software. Hoje a gente desenvolveu um software proprietário, se chama Precific. Esse software é um software próprio, na nossa assinatura, a gente que desenvolveu, toda a tecnologia é nossa, e o ponto dele nós consolidamos toda a nossa inteligência e tudo aquilo que a gente já fez e toda a nossa bagagem de análise de outros casos. E de outras empresas. E de outras empresas dentro dessa modelagem. Então, hoje a gente tem um software desenvolvido nas linguagens mais modernas para apoiar a gente no ganho de escala, né? Isso ajuda muito. Certo. Do lado de operações, houve um preparo de base, de consolidação de robotizações que dão uma celeridade grande na busca de patrimônio, né? Além disso, acho que em pessoas e em processos a gente se transformou nos últimos meses, né? Hoje a gente tem um time muito maior, a gente tinha 2 pessoas no time diretamente, hoje já temos 3, seremos 4 em mais 30 dias, ou seja, a área cresce numa medida desproporcional ao que ela vai gerar, né? Acho que o último levantamento que nós fizemos foi, nós processamos cerca de 50 milhões em cheque, o que representa algo em torno de quase 3 bi em oportunidades por mês. Então, passa dentro do nosso deal flow algo em torno de 50 milhões de reais em cheque, o que nos dá plena capacidade para fazer o portfólio que eu comentei agora de 1.7 bi até o final do ano. Exatamente. É isso, gente. E se não fosse a operação, né? Se não tivesse também o braço de operação, não tem como escalar isso fisicamente com os times pela proporção, né? Acho que pode trazer até em números, a gente teve uma aquisição de uma carteira de 390 e na sequência já veio uma de 1.400. Então, assim, é isso. Só de uma oportunidade na sequência da outra, a gente fez de 4, 5 vezes mais. Então, a gente não consegue aumentar o time por causa de uma oportunidade, né? É isso. O que a Ana comentou no começo, acho que é legal a gente deixar, né? Parece uma coisa meio banal, mas imagina que caiu lá essa carteira de 1.300 processos. Antigamente, a gente colocava isso numa modelagem mais manualizada
e tinha que fazer essa primeira triagem, né? Tirar ali, separar o joio do trigo, e era muito dentro dali. A gente tinha as políticas e ia fazendo o apartheid ali do negócio. O ponto é, hoje o sistema está preparado para, numa carga desses processos, ele cria um relacionamento entre os processos e aplica a política do fundo lá dentro. Então, se o fundo diz que, se a nossa política do fundo diz que eu só compro o processo de execução e cumprimento de sentença, ou busca e apreensão, tudo que entra ali de ações ordinárias, ações de cobrança, o sistema automaticamente elimina. Ou seja, só aí a gente já teve um ganho de escala monstruoso. Monstruoso. Exato. A gente consegue definir qualquer política lá dentro e ele vai triar isso pra gente, além de depois organizar, trazer governança, enfim, uma série de outros benefícios. E depois disso a esteira ainda continua ali com vários acoplamentos de tecnologia para dar mais celeridade. Muitas vezes a carteira é analisada para se dizer não conseguimos, está fora do escopo, está fora da política, muito pulverizado, muito aglutinado, mas grande parte das vezes a gente até consegue fazer uma espécie de subsegregação e dizer, olha, a gente consegue tocar 50 casos disso, né? Os 1.200 não dá, mas 600 dá, porque a gente entende que a cooperativa, o cedente, ele vem com a melhor das intenções, que é vender o pacote como um todo. Mas muitas vezes isso não cabe dentro do nosso rol de política ali do fundo. Exato. Aninha, quando chegam os processos para você analisar, quais os tipos de processo, tipo de crédito que dá mais trabalho? Aquele que você fala, puxa vida, eu vou ter que me trancar naquela salinha, me concentrar, porque isso aqui vai dar trabalho. Com certeza, aqueles que trazem uma RJ, uma ação de falência, ou aqueles devedores que são mais combatentes no processo. Então, você vai pegar um processo, sei lá, 2015, 3.000 folhas, e aí, assim, o devedor é combatente em tudo. Com certeza, isso traz um pouco mais de Desafio, né? Exato, porque a gente precisa entender ali, né, se não houve alguma coisa perdida, alguma nulidade, entender se não há mesmo ali naquele combate, né, processual, algo que vai nos impedir de fazer essa sessão, né? Então, com certeza, esses perfis de crédito com RJ, com falência, são aqueles que dão mais trabalho, assim. A gente precisa se concentrar um pouco mais para tomar uma decisão de sessão ou não. Boa. E dentro disso aí, o que interfere na precificação? A gente sabe que tem com garantia, aval, clean. Todo mundo sempre questiona, mas qual que é a proposta? Não tem, ela é padrão ou depende muito disso? A gente olha tudo, tá? Créditos cleans, com aval, garantia, e tudo isso vai fazer um conjunto. A análise é caso a caso, então a proposta, o cheque daquele processo vai de acordo com o processo. A gente não vai analisar uma carteira inteira e dar um valor com base no geral. A gente vai olhar caso a caso e entender o caso a caso, né? Então, se a gente faz a aquisição dessas carteiras com garantia, por exemplo, a proposta com garantia, e depois o cedente pretende tirar esse processo, porque é um processo que ele vê ali uma probabilidade de ganho um pouco maior, a gente precisa voltar para a mesa esses casos e reprecificar para entender se faz sentido para a gente manter a proposta ou não. Perfeito. E faz toda a diferença para a gente, Perfeito. né? Quando a gente precifica uma carteira, a gente olha para caso a caso e define um fluxo para que aquele fluxo atenda às premissas de investimento do fundo. Exato. Então, eu faço uma premissa ali que aquele caso eu vou receber em X, os outros eu vou demorar um pouco mais, mas como aquele eu tenho uma garantia, eu seguro um pouco mais a onda dos demais. A partir do momento que esse caso é removido, toda a configuração desse fluxo de caixa é alterada. Então, para a gente é bem importante a análise caso a caso, porque muitas vezes numa carteira de 50, um caso é o que carrega aquele preço, né? A aquisição. Então, efetivamente, já tivemos esse caso, né? Sim. Inclusive, muito recentemente, a gente declinou uma carteira que a gente tinha precificado por remoção de 2 casos, e hoje a gente teve uma notícia de inclusão de mais 2 casos para tentar viabilizar a cessão dessa carteira. Então, volta para a mesa, estuda tudo de novo, reprecifica. Cada ida e volta dessa tem que olhar de novo, porque pode ter um andamento processual importante. Então, é muito vivo, né? É um processo vivo. Exatamente. A gente vive olhando
tudo de uma forma muito online com aquilo que a gente está fazendo. Então, muitas vezes um processo ele pode demorar 60 ou 90 dias, né, entre a análise e o fechamento, né, até tomada de decisão ali de quem é dono do crédito. E muitas vezes antes de fechar a gente tem que voltar e fazer um refresh ali. Cara, não teve nenhum problema, não perdeu nenhum prazo, tá tudo bem, vamos seguir, mas é muito vivo. Exato. Esse é um ponto sensível que você falou de retirada de caso, né? Porque a gente que está no comercial, te acompanha, fizemos uma proposta e eles levam tempo até conseguir transitar isso lá dentro. Uhum. E aí quando eles voltam, muitas das vezes eles retiraram um caso. Não é a conta de 1 menos 1 nem 2 Não, menos não, 2, não. né? Não necessariamente a gente precisa olhar o caso e entender o que aquele caso vai impactar na carteira. E aí a gente volta a toda a análise e entende, e a conta não é 1 menos 1, é que nem você falou. Pode ser que aí a conta seja 10 menos 9, Exato. entendeu? Vira inviável, né? Exato, impacta muito, pode impactar, né? Muito na carteira. Só complementando o ponto da garantia, do aval, sem dúvida nenhuma, a garantia real, né, imóvel, veículo menos, tá? Porque ele se move. Então, tudo que se move tem um problema de sumir. Mas garantia real, prioritariamente, ela tende a dar mais conforto para o crédito, né? Considerando que a gente está falando de crédito estressado, ceder um crédito sadio com uma garantia não é comum. Então, a gente quando recebe, olha, é uma carteira com garantia, a gente já vai lá e fala, opa, deve ter uma bucha aí. E a gente quando olha, efetivamente, né, tem lá uma hipoteca, mas aí tem uma discussão de bem de família, tem uma hipoteca que está arrolada dentro de uma UPI, numa RJ. Exatamente. Então, a gente, por mais que tenha esse condão de aumentar o preço do cheque, muitas vezes existe um estresse dentro dessa garantia. Se fosse fácil, eles tinham recuperado antes de chegar na gente. É né? isso. isso. Né? Uma discussão de 5 anos de uma execução de garantia não faz muito sentido se ela não tivesse sido conduzida de uma forma comum, né? Exatamente. Falando em capacidade de precificação, o sistema tá aí para ajudar e, pô, a gente já ganhou uma escala absurda. A gente tem 3 pessoas no time hoje. Isso. Com essas 3 pessoas, vocês acham que a gente consegue precificar, obviamente, bem mais de 1,5 bi que a gente vai comprar? A gente vai comprar 1,5 bi. Uhum. A gente vai precificar muito mais que isso. Ou a gente já vai precisar de mais gente no time. E outra coisa, a gente tem um plano B, exemplo, a gente tem alguns parceiros terceiros que conseguem nos ajudar a precificação. Total. Como que tá isso aí pra gente ganhar escala mesmo? O nosso time hoje, ele conta com as 3 pessoas. Com certeza nós estamos ali trabalhando e numa crescente de... Pensando como o time precisa estar daqui 30 dias, como o Dani falou, a gente já vai... O time cresce, né? Conforme o tempo, para conseguir suportar essa quantidade de créditos que estão vindo aí para ser adquiridos. Mas nós também contamos com os escritórios parceiros, né, para nos ajudar no parecer desses créditos. Então, quando a gente verifica, por exemplo, esses casos de RJ, de falências, casos mais maiores e que tenham ali um perfil um pouco mais, que precisa de uma análise mais criticada, complexo, exato, mais complexo, nós encaminhamos esses processos para esse escritório. E eles nos devolvem uma análise muito detalhada do caso, que a gente consegue entender ali, na raiz do negócio, como é que está o perfil daquele caso, se tem um risco. E dentro de precificação, dentro da nossa esteira, esse processo tomaria um tempo muito grande. Então, a gente manda para os escritórios para que nesse tempo a gente consiga olhar outros casos e consiga dar vazão muito mais rápido nessas carteiras e com mais eficiência. Também, né? Exatamente, é isso. É isso, acho que um ponto importante esses processos todos são double checados dentro de casa, Exato. né? Lógico que é o que a Ana falou, você ganha uma escala muito grande, né? E a gente propositalmente tira da nossa mesa aquilo que vai demandar mais trabalho, até para criar um compliance e dar ali uma estrutura, né, que nos dê conforto de aquisição com relação àquilo, ou que também nos indiquem, olha, não recomendamos a aquisição por conta do risco de prescrição que a gente identificou aqui. Exato. Então, acho que é bem importante, dá para escalar, Bruno, outros escritórios, a gente desenvolveu 2 até agora, Exato. tem mais 2 em desenvolvimento, ainda não validados completamente. A gente costuma fazer uma rodada de pelo menos 10 ou 12 pareceres para a gente concluir que ele está apto a fazer essa prestação de serviço. É o processo mais artesanal desse né, negócio nosso de pricing da área. Uhum. Então é onde a gente está estressando mais o cenário para trazer novos players para nos ajudar com relação a isso. Acho que sendo muito lógico aí com relação a isso.
a gente consegue fazer uns 50 pau de deal flow de cheque por mês. A gente tem um índice de aquisição com base na nossa precificação de 13,25%, 13,25%. Então, a gente consegue converter do que a gente precifica só 13,25%. Ou seja, a gente olha quase 10 para comprar um, tá? Mais ou menos essa conta. Exato. Ou seja, para comprar um bi 700, a gente vai olhar quase 20 bi, tá? De fato, tá? É claro que isso é sujeito a chuvas, trovoadas, né? Pode ser que a gente consiga fazer um pouco mais de eficiência nisso, mas invariavelmente, muito caso analisado, ele é excluído da base por reperfilamento, por risco e etc. Acho que esse ponto é legal, porque o ano passado nós precificamos, a Smart Compass precificou em torno de 77 casos, principalmente voltado para o segmento ali das bancos de milho e cooperativas. Perfeito. Ou seja, para chegar nessa proposta apresentada, quer dizer que o funil recebeu muito mais no começo da esteira. Muito Exatamente. mais. O que inviabiliza? Acho que é legal pontuar isso, né? De uma decisão do time de vocês, o que é? É o ticket médio, é o perfil do crédito na discussão jurídica? Quais são os indicadores de negar, de um denar de proposta, de oportunidade? Acho que ambas as coisas são ali propensos a serem excluídos da nossa precificação. Como a gente acabou de falar, chegaram 1.400 casos para olhar, mas o ticket médio é muito baixo. Ou, às vezes, ele tá num ticket médio legal. Beleza, a gente deixa na esteira, analisa e tal. Mas se ele tiver um ticket médio muito baixo, pra gente não vai compensar ter todo o trabalho de análise, porque, como a gente disse, análise caso a caso. Então, imagina entrar em 1.400 casos, um a um, entender, fazer um patrimonial desses casos, né? Isso tudo vai um tempo muito grande. Então, o ticket médio, ele conta muito. Mas também tem o perfil dos casos, né? Às vezes a gente recebe uma carteira somente com créditos prescritos. Já aconteceu isso. Já, muito. A gente recebeu muitos. E ali a gente já declina na hora, né? Porque pra gente não faz sentido. Ou créditos que têm alguma nulidade, risco no instrumento de crédito, né? Exatamente. E tudo isso pode inviabilizar, sim, a aquisição, e a gente declina ali naquele primeiro momento para não inviabilizar a esteira, né? O outro ponto adicional a isso muitas vezes a gente chega a fazer a proposta com base no desafio da própria carteira, então ainda que seja pulverizado, etc., a gente tenta ali compor, muitas vezes para gerar um goodwill ali com o cara que está do outro lado, né? Só para vocês entenderem, quem está vendendo carteira, normalmente ele pega o osso, sabe aquele osso? Pega o osso, bota o osso, fala, vai, se você fizer um bom trabalho aí, eu te dou o meu filé mignon. Então, muitas vezes a gente tem que ser diligente nesse osso para que a gente abra essa oportunidade com o que vem depois, né? Exato. Então, muitas vezes, aonde tem um segundo stop, aí, uma segunda perda de possibilidade, é na própria proposta, né? O cara não entende que aquele negócio, por mais estressado que esteja, vale aquele ticket que a gente colocou. Então, eu diria que se colocar num funil, tem as políticas do fundo, os riscos e, por último, uma proposta aderente ao que o cedente espera, né? Foram 2,75 bi ano passado precificados, compramos valor, 172 milhões. Compramos menos de 10% ano passado. Tem até um jargão nesse nosso, né? Como que é? Pra gente pôr o pé do frango e o peito do frango, como que é? Pra comer o peito do frango, a gente tem que comer o pé do frango. A Aninha fala que às vezes é a unha do frango. Cutícula. Chega na cutícula. Vocês fazem um trabalho excelente, né? De precificação, precificou, né? Colocou patrimonial, chegou no preço final. Envia o preço pro cedente fica naquele vai e volta. Esse preço eu não aceito, mas aceito esse. Aí fica naquela negociação, fechou. Quais os próximos passos? Bom, a gente faz todo um arranjo de documento que nós vamos precisar desse cedente. A gente manda para eles esse pack de documentação, eles nos encaminham as informações nas quais a gente precisa para minutar aquilo, para colocar no contrato de cessão. Então, a gente começa a minutar esses casos, coloca todas as documentações, separa todos os documentos, encaminha o documento para validação, tem toda essa fase, então é demorado, assim. Com a validação, subimos os documentos para assinatura, está assinado, a gente tomba os processos para dentro de gestão. Liquida antes, né?
A parte gente importante, paga. tem que pagar. A gente paga, essa parte é muito importante. E somos rápidos e bom pagadores, né? Exatamente. Por isso é legal destacar que não é porque a gente manda documentação que fica parado. O time da Ana atua junto, isso a 4 mãos, Exato. para ajudar que isso flua da melhor forma possível, Uhum. porque em várias instituições isso é um procedimento novo, Exato. né? Não é algo recorrente. E é legal destacar que o pack de documentos muda para o diferente perfil de excedentes, né? Sim, Exatamente. sim, Para cada tipo de excedente é um tipo de documento, né? A minuta também muda bastante, né? Então a gente tem que sempre estar ali ajustando alguma coisa alguma cláusula que é importante tanto para o excedente quanto para a gente, né? Manter ou não, enfim. Então é um tempo ali. A gente está chegando no final desse Pod Compass, porém antes uma pergunta para vocês dois, na verdade, né? Para vocês mostrar qual é a importância da precificação correta, daquela análise da precificação correta, principalmente dentro do nosso sistema Precifique, porque além da gente ganhar uma escala e entregar rápido um preço de uma carteira, a gente comprando esse processo e essas análises vai continuar no Precifique num próximo módulo, que é o módulo de gestão. Exato. Então, como que essa área de gestão consegue aproveitar essas informações que o time da Ana preencheu para jogar para gestão e ter maior aproveitamento dessas informações já para começar mandar acordo para a turma, entrar em contato com devedores, etc. Acho que aproveita todas as informações, Sem né? Tudo que a gente inclui ali de informação do processo é aproveitado pela área de gestão. Então, se o processo ele está numa fase inicial, um pouco mais inicial, então o pessoal já se prepara ali para verificar quais os próximos passos para conseguir ali alguma viabilidade de acordo, ou se tem uma viabilidade patrimonial, ou o que precisa ser feito no processo. E quando a gente identifica, por exemplo, uma fase de expropriação, ou uma fase de bens um pouco mais avançada, no momento em que chega esses créditos para a área de gestão, eles já estão aptos, assim, a entrar com o recurso necessário para viabilizar um acordo, ou fazer uma penhora, arrematar para a fase de expropriação do imóvel. É isso, assim. Todas as informações ali são muito bem aproveitadas pela área de gestão. Principalmente se existe já um bem em fase de expropriação, um bem que está ali em fase de impugnação pelas partes. Então, assim, olha, a gente consegue aqui um acordo se a gente impulsionar dessa forma, porque a gente já viu que o processo está nessa fase processual. Então, o que a gente precisa agora é impulsionar, o comercial entra em contato e a gente faz um acordo. Todas essas informações são muito relevantes para a área de gestão. Essa parte da sua área, é legal esclarecer um ponto com a ajuda de vocês, que a precificação ela é baseada em qual dos indicadores? Eu falo isso porque o advogado patrono do crédito, ele se apega, obviamente, ao valor atualizado da causa. O cedente, né, o dono do crédito, de fato, não o advogado, né, que está tocando isso, ele se apega em, ao menos, conseguir recuperar o valor da causa, o primeiro impacto dele. E aí nós olhamos de um lado de um crédito estressado, não a carteira perfumada com expectativas já visíveis de recebimento, ela é abaixo, muitas das vezes, do valor atualizado, do valor de face. Então, assim, o cheque, a proposta que você faz, a precificação é baseada em qual desses 3 indicadores? O atualizado, o face ou na nossa Nenhum deles. Acho que é legal, eu falo aqui, você complementa. Tá. Nosso drive de precificação, ele é o que a gente chama de ERV, que é o Estimated Recovery Value. É o quanto eu estimo recuperar. Então, de fato, se o cara tem um principal de 100 e o processo atualizado está em 1 milhão, e a gente só vê 50 mil de patrimônio, o preço está em cima dos 50 mil. Exato. É os 50 mil num tempo que a gente tem dentro da nossa matriz de precificação, então 36 meses, porque é no Tribunal de São Paulo e é super ágil. Exato. Então imagina que esses 50 mil é um pote de ouro no final de 36 meses e o meu custo de capital para isso é a taxa que eu faço esse drive de valor presente. Então nada mais é do que tudo aquilo que a gente enxerga palpável para recuperação, trago a valor presente numa taxa do nosso custo de oportunidade do fundo. Acho que em linhas gerais, para ficar fácil, a primeira coisa discutida numa reunião de precificação, né, com o cedente limpa a sua cabeça com relação a valor de causa, valor atualizado. Eu vou te apresentar uma proposta com base no que eu acredito que eu vou recuperar. Exatamente. E aí você vai por aí. Para ser o mais claro possível. Para ser o mais claro. É claro que assim, a gente usa um drive de percentual do valor de face, principalmente nas carteiras, né? O cara pergunta, quantos por cento da carteira você está pagando? Eu odeio essa comparação, odeio.
Porque quando começa aí, vai dar errado, né? Eu até falo pro Johnny, quando a gente vai defender um preço, eu falo, cara, se começar com essa pergunta, vamos mudar a história. Vamos falar de tomar uma cerveja e vamos deixar quieto. Porque, de fato, quando você compara um cenário de recuperação com um cenário de valores que não são palpáveis, né? Você está criando ali um delta muito grande entre a diferença do que eu vou receber de fato, né, num processo de recuperação e o quanto eu estou pagando no crédito, né? Então, aquilo que pode ser uma diferença de 40 para 1, ele está vendo uma diferença de 200 para 1 e parece assim algo absurdo. E por isso que a gente é muitas vezes taxado como fundo abutre, como os caras que dão canelada, mas acho que é importante, esse education, para quem faz esse tipo de processo de cessão, é importante. Esquece o valor de cessão, esquece o valor de o valor de face e o valor de atualizado. Nosso valor baseado naquilo que a gente entende que é recuperável. E é legal destacar que cada casa tem uma visão, né? Cada casa tem uma visão, porque é uma metodologia, né? Na verdade, as casas olham sobre a mesma ótica. A modelagem, às vezes, muda um pouco. Algumas casas usam um ERV, né, um Recovery Value, meio padronizado, assim. Ele tem um histórico dele de que recupera uma carteira pulverizada, ele recupera 35%. Então, a gente, quando vai buscar isso, a gente busca no patrimônio. Exato. Então, eu só faço o preço em cima de ou um ativo, um veículo, ou um equipamento, alguma coisa que eu vou conseguir realmente penhorar desse cara e trazer para dentro da mesa. Pode sair por um acordo no meio desse tempo? Pode, mas a minha segurança está em cima do patrimônio. Algumas casas usam uma coisa mais estatística. E aí, o risco disso pode ser muito para cima, pode ser para cima, para baixo, pode estar num momento econômico diferente, você pode estar numa região diferente, você pode ter uma série de indicadores macroeconômicos e até de situações microeconômicas vinculadas àquele tipo de crédito que façam o seu crédito ser inviável, né? Então, a gente não precifica de uma forma massificada ou talvez de uma forma estatística, né? Como o pessoal fala, a gente costuma fazer isso no 1 a 1 ali, dá mais tempo, custa mais dinheiro, mas a gente tem um pouco mais de segurança com relação a isso. Né? Exatamente isso. Por fim, pessoal, o nosso produtor aqui de Pod Compass, ele implantou aqui um mini quadro que é o Pinga Fogo, tá? Onde a gente vai perguntar para vocês vão falar se é um ou se é outro e fazer uma pequena defesa, uma defesa rápida sobre esses pontos, tá bom? Okay. Então, primeiro eu vou fazer aqui para a Aninha e o Johnny vai dando sequência e eu... Vamos responder os dois e montar pontos de vista diferentes? Podemos? Pode ser então. Fechou. Legal. Vamos lá? Processo, em fase inicial ou em cumprimento de sentença? Cumprimento de sentença. Fase inicial. Por quê? Vai lá, Aninha. Fala por que cumprimento de sentença, porque a gente já tem o título ali, né? Não tem mais discussão em relação ao valor que foi decidido pela sentença, né? Então, com certeza, cumprimento de sentença. Boa. Cumprimento de sentença, claro, mas fase inicial por quê? Quando você tem um crédito em fase inicial, você paga muito barato. Qual é o seu desafio? Então, aquele exemplo que eu dei de 36 meses, imagina que você bota no horizonte de 60, porque você tem que constituir um título executivo. Exato. E tem vários riscos ali no meio, né? Você está com um título que vai ser discutido de 500 mil. No dia seguinte ele pode virar R$1, ou ele pode sumir. Ou seja, o componente de precificação disso é muito mais agressivo. A taxa ativos utilizada para valor presente é muito mais alta, a destruição do valor é muito maior. Mas, de fato, segurança jurídica, cumprimento de sentença, oportunidade de negócio na fase inicial. Os dois defendeu muito bem, parabéns. Bora, próximo então. Crédito clean ou crédito com garantia? Polêmico. Vai lá. Crédito clean. É clean, Aninha? Vamos lá. Eu acho que a Smart ela é preparada para o crédito clean, né? Tá. O diferencial da Smart é esse, recuperação de crédito, né? E ali na raiz do problema, enxergar onde está o patrimônio do devedor. Então, faz muito sentido pra gente, é o que a gente gosta de trabalhar, né? O legal é aquilo. A Bárbara olha pra mim e fala, pelo amor de Deus, eu não acho nada aqui. Daqui a pouco, achou o patrimônio do cara e resolveu o caso ali depois de muita insistência. Então, o crédito clean é o que a Smart vive, né? Eu também gosto do crédito clean. O mercado gosta muito do crédito com garantia, tanto que o movimento mais utilizado no mercado hoje é a compra, a cessão de crédito do Banco do Brasil ou de outras instituições bancárias. E muitas vezes isso acontece pelo atrelamento de uma garantia, né? Então você vai lá, compra uma dívida do Banco do Brasil atrelada numa fazenda, né? A segurança jurídica desse processo e a segurança de recuperabilidade, garantia do caso, ela é muito mais latente.
mas você paga um cheque maior, né? Muito Por maior. esse lastro, né? Pelo lastro, Mas pelo quem não lastro tem de liquidez. garantia. Né? Não, tem a garantia, mas não tem o cenário de liquidez. Exato, Né? mas aí você provoca liquidez. Então, é mais fácil, e aí eu concordo com a Ana, quando você paga um ticket maior, eu diria que a gente paga 5 vezes menos do que um crédito com garantia, porque a gente topa o desafio da inteligência patrimonial, que é o nosso Exato. negócio. Exatamente. Legal. Crédito single name ou carteira de crédito? Bom, olha, eu acho que o Dani vai falar uma coisa diferente do meu, mas como eu já sei que ele vai falar, o single name ele é muito legal, porque você consegue, o risco, ele tá todo concentrado naquele caso, né? Exato. Mas é muito bom você também fazer uma pesquisa patrimonial do negócio e entender, antes de comprar o caso, olha, parece que tem um potencial IDPJ, parece que tem um potencial sucessão. E quando a gente está analisando o caso single name, a gente consegue ter muita visibilidade do caso, sabe? Então, é muito legal que aquele caso parece que fica na ponta da língua, parece que a gente respira aquele caso, porque ele é um só. Então, logo a gente fica um pouco mais envolvido com o caso. É isso. O single name tem as vantagens da gente sair atirando já, né? Maravilhoso, ticket muito maior, mas também tem a desvantagem de normalmente carregar um pouco mais de preço, né? É um caso mais visado, é um caso mais conduzido. Normalmente, para a gente estar chamando ele de single name, ele compõe um valor de face alto, né? Então, crédito de 10, 20 milhões de reais, faz sentido, e aí ele acaba sendo um pouco mais caro do ponto de vista de aquisição. Enquanto que a carteira de crédito traz mais oportunidade, né? Imagina que você tem ali um saco cheio de bolas e ali você vai conseguir dominar um cenário de pagar menos em um, mais em outros, e isso faz com que o mix desse negócio seja mais atrativo do ponto de vista de aquisição. Eu concordo com você também do ponto da concentração, né? O single name, você vai concentrar um cheque de 10 milhões num ativo, extrai com a canaleta, se for no estatístico. No nosso caso, a gente nunca perdeu nada até agora, né? A gente sempre consegue sair na diretriz que a gente colocou, tá? Isso é bem importante. Por isso a segurança de olhar caso a caso, fazer inteligência patrimonial de caso a caso. Mas na carteira, você tem um pouco mais de pulverização no risco, o que faz com que você ganhe mais em um caso, talvez menos em outro, tem uma chance de errar, lógico, sempre errar pouco, mas tem uma chance de errar menor, não vai doer, né? Esse é o ponto. Mas acho que é isso. Os dois eu gosto dos dois. Próximo, busca e apreensão ou execução? Execução. Com certeza. Como o Dani disse, você tem uma busca e apreensão, aí você tem um veículo, o veículo tá andando, você tem, mas você não tem, né? Quando a gente consegue identificar o veículo, é ótimo, né? É muito fácil. Mas, se não, a gente fica ali andando, tentando, né, impulsionando isso, tentando localizar, e a gente não consegue. A execução, ela tá ali para atingir o patrimônio dos devedores. Geral, isso. Então, tá ali, devedor, avalista, a gente vai em cima deles e o que tiver mais de patrimônio aí, a gente vai para cima disso tudo também. Na busca e apreensão, a gente não tem essa facilidade aí, né? É isso. O cenário da busca e apreensão, ele se localizado, e a gente tem uma ferramenta importante dentro de casa, que é uma ferramenta de tecnologia de localização de veículos automotores, tá? É um ponto muito importante, talvez um diferencial até de mercado aí perto do que a gente conhece. Se for de veículos, a gente consegue pelo menos criar um drive de, olha, esse veículo está rodando, a gente consegue mapear. E também, ó, não está rodando, a última vez que rodou em 2015. Cara, muito provavelmente foi roubado, foi destruído, ou esse veículo está rodando em uma cidade muito pequena, ou na roça, né, que a gente costuma dizer. Então, busca e apreensão tem esse desafio. Mas, até para deixar aqui, a busca e apreensão, ela é conversível em execução, tá? Então, a partir do momento que você compra uma busca e apreensão e você tem um insucesso da localização do bem, existe uma modalidade que chama conversão de busca, apreensão e execução, que você transforma esse título num título executivo e aí roda toda a premissa que a Ana falou, de buscar patrimônio devedor, etc. Exatamente. Agora essa aqui, para finalizar, é boa demais, hein? Essa é sua, né? Essa aqui é maravilhosa. Planilha ou sistema precifique? Nossa, tenho nem dúvidas para falar. O Precifique, ele vem com uma mão na roda pra gente, né? O Precifique, ele auxilia muito na demanda de análise jurídica, né? A gente tem um sistema todo informatizado que nos traz uma visibilidade patrimonial, gerencial também, sim, preço, tudo mais. É muito bom, auxilia muito a gente. E, enquanto a planilha auxiliava também, né? Mas com certeza o Precifique, ele sem dúvidas,
o que nos deixa ali confortável Exato. de uma análise. Escalar também, né? Exato, exatamente. É muito bom, gente. Eu não Um tenho orgulho palavras pra dizer específico, como- É né? um orgulho, exatamente. Muito bom. Não, sem dúvida nenhuma. A planilha é sujeita a erros, chuvas, trovoadas, Exatamente. travas, Interferências. interferências. Exato, nossa. A gente A sofria gente pouco é com de isso. tudo, né? Nossa. Mas é isso. Acho que o Precifica é uma ferramenta que é disruptiva pra gente, tá? Que criou um negócio que parece simples, mas que trouxe uma governança, que trouxe um controle e um gerenciamento de risco de trabalhar numa modelagem aberta, né? Para dentro de um modelo de negócio onde a gente tem que ter uma escala muito grande. Vocês viram 1.000 processos, 800 processos, 300 processos. É muita informação rodando. O Excel não foi feito para isso, apesar de ser muito usado, difundido. O Bruninho ama Excel. Amo. Mas chega em determinado momento que você tem que criar uma governança mais parruda e acho que é isso que a gente fez com o sistema. Exatamente. Maravilha. Pessoal, agradecer aqui o nosso CEO Daniel por ter vindo, agradecer a Aninha por essa aula, né? Não foi nem um bate-papo, foi uma aula realmente. Sensacional. Tá super antenada aqui, né, o departamento dela realmente é a dona do negócio aí, viu? É isso aí. Parabéns. Obrigado mais uma vez você que nos assistiu também nesse 6º episódio. Obrigado, meu parceiro roster aqui. Pessoal, obrigado. Vamos encerrar aqui o 6º episódio. Agradeço todo mundo que participou. O nosso time que está sempre lá no escritório apoiando, nos acompanhando. E vocês também, telespectadores, contem com a gente. Em breve tem mais conteúdo. Valeu, gente. Obrigado. Obrigada, pessoal. Obrigado, pessoal.